Povo de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida e a sua família, para a glória de Deus. Em nossa devocional de hoje, iremos falar de um assunto bastante empolgante e bastante atual. Hoje é comemorado o domingo de Páscoa. Páscoa essa bastante diferente de todas as outras que um dia nós já celebramos. Pois, em um modo bastante semelhante com aquilo que foi a primeira Páscoa, iremos celebrar a nossa. Pois a primeira Páscoa do povo hebreu, ela foi celebrada em casa, em suas casas, cada um, juntamente com a sua família, ou no máximo com seus vizinhos, foi que celebraram a primeira Páscoa. Assim como já tinha falado quinta-feira, apenas reforço hoje. A Páscoa, ela não é uma festa cristã, ela é uma festa judaica, mas que tem, na verdade, grandes implicações no cristianismo. Pois a Páscoa, ela tem tudo a ver com Cristo. Para te situar na história bíblica, eu vou te falar e te explicar como de fato aconteceu a primeira Páscoa. O povo de Israel, após passar 400 anos cativo no Egito, sendo oprimido pelo governo do Egito, eles clamam ao Senhor, eles suplicam a Deus. E Deus então levanta Moisés como libertador do povo de Israel. Deus fala com Moisés que vai enviar pragas ao povo egípcio. Mas Deus já antecipou Moisés dizendo que Deus, ele mesmo, Deus, iria endurecer o coração de Faraó, para que então Deus manifestasse a sua glória em cada praga que fosse enviada. A cada praga que Deus enviou, as 9 primeiras pragas, Deus como que humilhou os deuses do Egito. E Deus, com essa humilhação, promoveu a sua própria glória. Mas a última e a decisiva praga, que é conhecida como a praga da mortandade dos primogênitos, foi então a praga que trouxe liberdade ao povo de Israel, e através dessa praga foi então instituída aquilo que vem a ser a principal festa do povo hebreu, do povo judeu, que é a Páscoa do Senhor. Deus chama Moisés e dá instrução a Moisés para que dê instrução ao povo, dizendo: Moisés, diga ao povo que peguem um cordeiro, matem um cordeiro, e peguem do sangue deste cordeiro e passem nos umbrais das portas. Porque então, à meia-noite, eu passarei sobre a terra do Egito, para trazer mortandade aos primogênitos dessa terra. E há de ser que na casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, haverá luto, tristeza e clamor. Deus disse que nunca houve e jamais haverá tamanha tristeza como houve naquele dia. Pois em toda a terra do Egito não havia uma casa sequer que não houvesse lágrimas, choro e luto. Desde a casa de Faraó, no seu palácio, até a casa mais humilde de uma serva. Em toda a casa do Egito haveria luto, tristeza e lágrimas, porque haveria morte, com exceção da casa que observasse a ordenança e o rito da morte do cordeiro. O texto que fala sobre isso se encontra lá em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 21, que diz o seguinte: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse:
escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de ísopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Esta era uma ordenança que caberia a cada um deles observar e obedecer. Note que só havia proteção na casa que tivesse como sinal a marca do sangue do Cordeiro. Eles não poderiam sair da casa até o amanhecer do dia, porque se saíssem certamente morreriam. Eles tinham que obedecer, eles tinham que estar debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, porque longe do sangue do Cordeiro certamente iria haver morte. Foi então, através dessa festa, desta observância, desse rito, que o povo de Israel então foi liberto. Pois quando Faraó perdeu o seu filho primogênito, ele como que expulsou o povo hebreu da terra do Egito e mandou com que o povo fosse embora adorar no deserto. E essa observância, o cumprimento desta observância, deste rito, passou então a ser observado por séculos e séculos pelo povo hebreu. Isso não é uma festa comum. Não é à toa que a festa da Páscoa é considerada, sim, a principal festa do povo hebreu. Aí você me pergunta, mas por que, pastor Alisson? É simples. Porque a festa da Páscoa, ela traz uma mensagem de liberdade para o povo hebreu. E essa festa, ela não foi observada apenas no Egito, muito pelo contrário, todos os anos, através das futuras gerações, deveriam celebrar a festa da Páscoa para ensinar às futuras gerações que Deus, por seu grande poder, trouxe liberdade ao povo hebreu. Se você ler comigo, continuar a leitura, no versículo 24 em diante, o texto diz o seguinte: portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Na verdade, essa é uma festa pedagógica, pois ela devia ser celebrada, queria criar curiosidade nos filhos, queria ter uma resposta. Esta festa, ela traz o sentido de liberdade, pois quando os filhos perguntassem aos pais por que tinham que celebrar a Páscoa, os pais então responderiam aos seus filhos: essa festa é em observância àquilo que o Senhor fez por nós no Egito, nos trazendo liberdade. E foi exatamente numa festa como esta que Cristo então foi sacrificado, crucificado e morto. Note que Jesus poderia morrer em qualquer festa do povo hebreu. O povo judeu celebrava bastante festa, não apenas a Páscoa. Existia a festa de Pentecostes, existia as festas dos tabernáculos e tantas outras festas.
Mas por que então ele morreu justamente na Páscoa? Ele morreu na Páscoa porque, como um cordeiro, ele foi oferecido e o seu sangue então foi derramado para a redenção e remissão dos pecados de todos aqueles que um dia o reconheceria como um cordeiro de Deus. Pois o cordeiro era um elemento insubstituível naquela festa. Poderia existir tudo, se não houvesse o cordeiro, não haveria a festa de Páscoa. Pois a Páscoa era celebrada com a morte do cordeiro. Só que aquela Páscoa em que Cristo morreu é uma Páscoa bastante importante, diferente de todas as demais. Pois naquela Páscoa foi Deus que sacrificou o seu próprio cordeiro. Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus, veio a este mundo para morrer por nós pecadores. Foi o próprio João Batista que deu testemunho disso. Quando Jesus foi até ele para ser batizado, ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note que somente em Cristo é que seremos poupados da morte que há de vir sobre toda a humanidade. Pois o que aconteceu no Egito é símbolo daquilo que um dia vai acontecer sobre o mundo. Deus há de despejar a sua ira sobre toda a humanidade por causa dos seus pecados. E os únicos que serão poupados serão aqueles que estiverem debaixo da cobertura do Cordeiro de Deus. Note que a ordem foi bem clara. Fiquem na casa, comam do Cordeiro, não saiam até que o dia amanheça, porque se saírem, vocês morrerão. Isto mostra para nós claramente, querido, que longe do sangue de Cristo, não há como sermos poupados da morte dos nossos pecados. É por esse motivo que uma das coisas mais horríveis que a nossa geração faz é a secularização da Páscoa. Elas querem desvirtuar a mensagem da Páscoa, assim também como o Natal, como sendo festas que têm grandes implicações cristãs. A Páscoa, pelo mundo, é comemorada com chocolate, com coelho. Uma coisa eu digo para você: a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, e muito menos com coelho. A Páscoa tem tudo a ver com cordeiro. Cordeiro esse que foi imolado e sacrificado pelos nossos pecados. Bendito seja Deus, que ofereceu o seu próprio cordeiro, como sendo um cordeiro único e definitivo, por cada um de nós. Pois, na festa da Páscoa, Jesus então se oferece como um cordeiro de Deus para tirar os nossos pecados. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7, quando ele diz o seguinte: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo, ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não celebramos a Páscoa como os judeus celebram, matando o cordeiro. Celebramos a Páscoa, na verdade, celebrando a morte do Cordeiro de Deus que foi morto na Páscoa. Pois bem, como um Cordeiro de Deus, Cristo sofreu e padeceu a minha e a sua morte,
na sexta-feira. Ele se sacrificou. E na sexta-feira, como sendo o dia máximo, por volta das 3 horas da tarde, a Bíblia diz que ele eleva os seus olhos aos céus e ele dá um grito, grito esse que é ouvido em todas as dimensões, terras e céu, onde ele grita, tetelestai, que quer dizer, está consumado, está cumprido. A dívida, então, foi paga. A morte de Cristo é, sim, uma das principais doutrinas do cristianismo. Na sexta-feira, como nós a conhecemos como Sexta da Paixão, Cristo morreu. Mas hoje é domingo. Domingo de Páscoa. Cristo morreu, sim, pelos nossos pecados. Mas a beleza do cristianismo é que depois da sexta-feira, nós como cristãos sempre esperamos o domingo. Pois no domingo, logo bem cedo pela manhã, Deus envia um anjo do céu e faz com que a pedra que esteja sobre o túmulo role e Cristo então ressurge, triunfante e vitorioso, pois a morte não pôde reter o nosso Senhor. E louvado seja Deus por isso. Pois o fundamento do cristianismo está na ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que se Cristo não ressuscitasse, logo seria vã a nossa fé. E por crermos na morte de Cristo e também em sua ressurreição, nós temos certeza de justificação dos nossos pecados. Por mais que estejamos em casa, mas nós temos motivos de celebração. Celebre com a sua família, com a sua casa. Hoje é domingo de Páscoa e louvado seja Deus por isso, porque em um domingo como esse, Cristo ressurgiu dentre os mortos para nunca mais morrer. E porque Ele vive, eu posso crer sim no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer que tudo isso que estamos passando nesse exato momento vai passar. Porque Ele vive, eu posso crer que os meus pecados foram perdoados. Porque Ele vive, eu posso crer que celebrarei para todo sempre a sua vitória, que é a minha vitória. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a condenação eterna. Cristo ressurgiu dos mortos para nunca mais morrer. Celebremos a verdadeira Páscoa, a saber, Jesus Cristo. Não é errado, vale ressaltar, você comer chocolate ou dar chocolate para o seu filho, para um amigo, para a esposa, para o esposo. Não tem nada de errado nisso, me entenda, por favor. Mas eu quero que você saiba que o verdadeiro sentido da Páscoa tem a ver com Cristo, não com chocolate. Celebremos sim a Páscoa em Cristo e em nossa libertação. Como o autor da carta aos Hebreus diz, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Existem sim motivos e alegrias para nós, por causa do sangue de Cristo. Me vem à memória agora uma frase de Charles Spurgeon, que é bastante relevante para os nossos dias. Aquelas pessoas que acham que não tem que se render a Cristo para serem salvas. Aquelas pessoas que acham que não tem que se entregar a Cristo para serem salvas. Note que na primeira Páscoa, eles só estavam poupados se estivessem dentro da casa que tinha a marca do sangue. Em outras palavras, somente debaixo do sangue do Cordeiro é que tinham proteção da mortandade.
Deus então sacrificou o seu Filho como um cordeiro pelos nossos pecados. E somente debaixo do sangue de Cristo é que nós de fato temos libertação dos nossos pecados. Spurgeon dizia assim, uma vez ele pregando, ele dizia: o que leva você a crer que se Deus não poupou o seu próprio Filho, o que levará ele a poupar a você se não se arrepender? Ele dizia isso aos pecadores, porque os pecadores, em sua arrogância, rejeitavam a Cristo, não queriam o Cordeiro de Deus. Pois note bem, Cristo, ele é o último e a única solução de Deus para nós pecadores. Ou nós nos colocamos debaixo do sangue de Cristo e seremos poupados da mortandade, ou ficaremos à mercê da nossa própria sorte e pecado, e consequentemente condenação. Espere em Deus, que a sua esperança esteja fortalecida em Cristo, pois Ele é, como diz o apóstolo Paulo, o verdadeiro sentido da Páscoa. Sem Cristo não há Páscoa. Celebremos então a nossa Páscoa, louvando e exaltando o verdadeiro e último Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu queria orar com você neste momento. Vamos orar. Ó Deus bendito e Pai eterno, Tu és Senhor absoluto. Te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor ofereceu o Teu Filho como um cordeiro para morrer por nós pecadores. A Páscoa, ó Deus, traz para nós uma mensagem de liberdade, porque a nossa Páscoa é Cristo Jesus. Sabemos e entendemos, ó Deus, que Cristo morreu sim, mas no domingo Ele ressuscitou dentre os mortos. E louvado seja o Senhor por isto, porque Ele vive. Existe para nós esperança. Nossa esperança está em Cristo, Deus. Por mais caótica que seja a situação na humanidade, é em Cristo que está fundamentada a nossa verdadeira esperança. Te louvo, ó Deus, pelo Teu Cordeiro que morreu por nós. E por saber que em Sua ressurreição, os nossos pecados foram diante do Senhor justificados em Cristo. Pois o Senhor conferiu a Cristo a nossa punição e conferiu a nós a sua justiça. Pois assim o Senhor fez para o louvor da Tua glória. Eu oro a Deus e continuo a orar. Que o Senhor guarde, ó Deus, a fé e a esperança de cada membro e congregado da PIB de Bahia. Que a graça do Senhor, Pai, possa se fortalecer sobre cada um deles, no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar. E o que eu desejo para você nessa noite é uma feliz Páscoa, no seu sentido verdadeiro e original, a saber, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.